porque senão depois não vai dar o tempo, hein? Já pus para gravar, João. Tá. Vamos à nossa oração. Mestre Jesus, aqui estamos reunidos, Senhor. Observa a nossa alegria do reencontro, o nosso diálogo fraterno, a alegria dos nossos corações por nos encontrarmos. Não há dúvida, Senhor, de que somos da mesma família espiritual, por esses pensamentos e esses sentimentos que alegram e alimentam as nossas almas. No entanto, Senhor, queremos elevar ainda mais os nossos pensamentos e os nossos sentimentos para fazermos uma sintonia contigo, através de uma sintonia até mais firme com os amigos espirituais superiores a nós, mas não tão elevados quanto você mesmo, mestre querido. Mas tens humildade para estar entre nós, e somos mais de dois reunidos em pensamento e em sentimento, a pedir a tua presença para que a nossa saúde intelectual, sentimental e física possa resplandecer mais, de forma que, através desses estudos, consigamos dar um passo a mais no sentido de nos tornarmos mais úteis e definitivamente úteis aos nossos outros irmãos que caminham conosco, estejam eles desse lado ou do outro lado da vida. Assim, Jesus permanece conosco durante todo esse estudo e posteriormente também, quando teremos a oportunidade de praticá-lo. Abençoa-nos, Senhor, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Bom, então vamos lá? Nós temos que fazer o resumo do capítulo 1 da segunda parte, né? Era o ano 46. O imperador, a essa época, é o quarto imperador romano Cláudio, um dos bons imperadores, provavelmente pelas suas dificuldades. Cláudio, claudicava, ele mancava, ele era epilético e também ele era gago. E aquela ideia de todas as estradas seguem para Roma é através dos esforços dele que consegue construir estradas não só na Itália, mas também nas províncias do Império Romano, construindo também aquedutos. Roma, desde tempos mais antigos, tinha por missão, porque se há o planejamento individual, há também o planejamento coletivo. E ela tinha por missão, através da educação e do amor, unir todos os povos numa fraternidade única. Eles já tinham a experiência e os conhecimentos gregos, estavam aptos ao desempenho dessa tarefa, desse planejamento. No entanto, por vínculo com a espiritualidade inferior, não deram conta do seu programa, do seu planejamento. Caminhou muito bem esse planejamento até o primeiro imperador, Augusto, Otávio. Como ficou definido na história, o século de Augusto, pela paz romana, com desenvolvimento da arte, com desenvolvimento da ciência, com desenvolvimento da filantropia. Naturalmente, também pela presença de Jesus, pela presença espiritual de Jesus, mais próximo da terra. No entanto, com o segundo imperador Tibério, a coisa começa a desandar pelo lado da sombra. Com o segundo imperador Tibério que Jesus será morto pela incompreensão dos judeus e pela indiferença romana. O terceiro imperador é Calígula, que dá sequência aos desvios
E penetrando ainda mais profundamente nas sombras, ele vai caminhar pelo crime, pelo massacre. Roma, recebendo recursos de diversas províncias do mundo, ainda assim entra em dificuldade financeira no Império de Calígula, que também inicia o culto divino ao imperador. Mas o nosso personagem protagonista, nesse ano de 46, ele ainda está na região da Galileia, em Cafarnaum, está há 15 anos na região da Galileia. Já mais de idade, muito vinculado ao seu trabalho de senador e ao desenvolvimento dos estudos da própria filha. Com relação à sua vida conjugal, continua na mesma dificuldade. São 13 anos que se passaram desde a separação e, apesar do tempo exigir dele um retorno, pelo menos de uma união de fraternidade com a esposa, o orgulho lhe impedia e eles continuavam separados. Se ele recebia uma influência superior, dizendo que a sua esposa era inocente, logo a influência negativa fazia ele reviver a cena de Lívia saindo do palácio de Pilatos e também as próprias calúnias de Fúvia e Sulpício Tarquínios. A esposa, ela está até um pouco mais envelhecida do que ele, apesar da beleza física que carregava, e agora uma significativa beleza espiritual. Ela tem as características de alguém que foi martirizada, porém que desenvolveu até mesmo pelos martírios a virtude. O sofrimento vem justamente dessa separação do esposo e pela falta de participação no processo educativo da filha, em que ela foi impedida pelo próprio Públio. Ela só teve um desejo porque ela já não sai de casa, está se dedicando integralmente nesse tempo todo à vida doméstica. O marido a autorizou, no único pedido dela manter essa religião a qual ela teve contato, a religião cristã, e ela, desenvolvendo as virtudes através da religião e da dor, vai se vincular a Ana, que também tem um significativo progresso espiritual, porque ela desprezou até mesmo as oportunidades de casamento. E os recursos financeiros, o senador permite que de forma bastante discreta, alguma parte do seu recurso, através delas, de Lívia e Ana, consigam chegar aos mais necessitados, né, vinculados ao cristianismo. A filha, Flávia, ela agora tem 22 anos, tem a beleza física da mãe, semelhante à mãe fisicamente, porém, com relação ao sentimento e ao intelecto, ela se parece com o pai que cuidou do desenvolvimento educacional dela. Tem facilidade para a poesia, que à época era muito desenvolvida. Sabia falar o latim, sabia falar o grego, conhecia muitos filósofos gregos. Porém, de uma maneira geral, a educação da mulher romana era muito deficiente, porque pela impossibilidade delas assumirem ocupações mais elevadas, ocupações mais sérias no contexto social, pela presença muito grande de escravos realizando tudo, a mulher segue um caminho, a mulher romana segue um pouco o caminho da licenciosidade. O livro até fala um caminho um pouco vinculado à depravação. Mas o caso de Flávia, não, porque o senador fazia questão de ser um homem antigo, um homem vinculado àquela época, que algo também em algumas famílias restou lá do primeiro imperador, né? E então, eles vivendo nesse período, chega um mensageiro de Roma com as informações do seu querido amigo, né, o Flamínio Severo. E ele informa que ele está na iminência da morte, só esperando encontrar o amigo para se despedir. Ele vai para o reino
dos deuses. Chega também a mensagem da esposa, e a esposa de Flamínio Severo, Calpurnia, pede auxílio a Públio para que ele participe um pouco da recuperação dos seus filhos, porque seus 2 filhos, Plínio e Agripa, estão perdidos, como estava perdida a juventude romana em prazeres nefastos. Então, ele decide, efetivamente, retornar a Roma, participando dessa decisão a filha. A esposa, ela é simplesmente comunicada. E, com essa comunicação, ela tem algum grau de receio de, na capital, levar a vida cristã que ela levava agora ao contato com a sociedade romana. Mas eles pegam, então, uma galera na cidade saindo de Jerusalém, não lembro qual foi a cidade de Cesareia, não foi em Jope, não, em Cesareia, e de lá fazem aquela viagem muito dificultosa, né? Em que a força da navegação são os braços dos escravos levados para as galeras. E chegando lá, em Roma, perto de Roma, no porto grandioso, né? Cláudio construiu um porto de forma hexagonal. Tenta imaginar um porto de forma hexagonal, cujo lado do hexágono regular era de 330 metros. E naquele porto cabia mais de 200 barcos. E cada barco era capaz de levar 600 toneladas. Então vejam a força do Império Romano. Vejam o tamanho da cidade de Roma, a necessidade da logística significativa para atender Roma. Realmente era um império magnífico. Eu queria tanto conhecer Roma dessa época aí, porque não é assim uma tribo indígena, não, uma coisa realmente grandiosa. E chegando lá, o Públio chama a filha e a esposa e ele diz: olha, eu não quero ser considerado um mau pai pelo abandono do nosso filho. Então, eu decidi dizer que ele morreu, apesar deles não saberem que morreu, há mais ou menos 10 anos. Até mesmo porque não nos é mais possível reconhecê-lo, ele está já jovem, e nós temos que evitar os embusteiros que possam querer se passar por ele. E ambas concordam, e são recebidos, então, por Plínio e Agripa, os filhos de Calpurnia e Flamínio Severo. Os meninos, na verdade, jovens, eles se impressionam muito com a beleza de Flávia e ela também por eles, porém, mais especialmente pelo mais novo Plínio, de 26 anos de idade, justamente como nós sabemos, pela vida anterior, eles já tiveram um relacionamento. Então, ele é o herói, né? O herói do sonho juvenil de Flávia. E naquela despedida, diz o livro assim mesmo, na comédia da felicidade conjugal, para sair do navio, o senador dá o braço, né, à sua esposa, na comédia de uma vida conjugal feliz. E o Plínio estica também o braço para Flávia, já vai atritar com o irmão, Agripa, mais velho, que fica enciumado da situação, e diz que ele já estava se considerando muito íntimo de Flávia. E ele revida, né? E entram num determinado atrito. E o senador, percebendo tudo aquilo, pede para que eles sigam em frente. Agora vejam, durante toda essa viagem de um barco desses, levando todos esses escravos, onde que esses escravos dormiam, onde que eles ficavam, quem se preocupava com eles era a Lívia. Lívia cuidava muito dos escravos, queria saber onde que a Ana ia dormir. Ela dava conta para que os seus escravos não tivessem numa situação de dificuldade. Públio ia encontrar o amigo. O amigo queria se despedir, mas ele quer, na verdade, aliviar o seu coração com aquele amigo que tanto lhe aconselhou. Ele quer falar:
do seu relacionamento conjugal difícil há 13 anos com a esposa, ele quer falar da perda do filho e ele quer falar do encontro com Jesus. E chegam na sua própria casa, completamente ornada, enfeitada pelos escravos que ficaram, e eles estão a recordar determinados ambientes, determinadas obras, o ambiente agradável da casa, fazem a refeição e vão para a casa do Flamínio Severo. O que acontece lá é que eles ali reunidos, o senador vai conversar com o amigo. O amigo está com um organismo físico totalmente desequilibrado, completamente pálido. Ele fala com dificuldade e, enfim, ele está ali sustentado mais ou menos pela própria energia dos parentes que não desejam que ele parta. Igual o livro Obreiros da Vida Eterna, já viram? Já leram lá a respeito do desencarne de Dimas? Era a esposa que alimentava a vida do marido através de fios energéticos para que ele se mantivesse ali. O Flamínio está mais ou menos nessa mesma situação. E no diálogo, no entanto, vendo essa dificuldade, Públio já freia o seu interesse de falar daqueles 3 assuntos. O amigo não tem condição de dialogar a respeito daquele assunto, né? E ele, de qualquer forma, se senta e, conversando com o amigo, ele vai lembrar, por influência espiritual superior, daquele sonho. Ele diz: Públio, lembra daquele sonho seu que você me narrou a respeito da sua vida como Sura, né? Que você estava numa dificuldade psicológica muito grande e foi isso que te levou à Palestina? Lembro, mas aquilo foi... Ele queria proteger agora a saúde do amigo. Não, aquilo foi um desvario meu. Só que, na verdade, quando o amigo lembra ele desse sonho, ele recorda do segundo sonho, com aquelas modificações relativas à falta de aceitação da verdade de Jesus, ele ia ter uma vida com grandes dificuldades, uma vida em que não haveria amor para aliviar os espinhos da dor. Então, ele estremece um pouco o seu coração lembrando desse sonho, apesar de não demonstrar para o amigo. E dizer: não, aquilo foi um desvario meu, uma alucinação minha. Flamínio agora vai dar a opinião contrária. Vejam o poder da reflexão no período de doença, porque se há 15 anos atrás ele diz a Públio: esquece essas ideias dos gregos e dos egípcios, porque eles não são homens práticos, eles ficam imaginando muitas coisas e não vivem para a praticidade da vida. Agora ele vai dizer: não, a enfermidade, ela também é uma professora que traz ensinos significativos. E eu perguntava aos deuses qual era a razão pela qual eu estava passando por esses meses todos dessa doença. E então eu tive um sonho. E eu me vi igual a você, junto com você, na revolta de Catilina. Eu também assinei sentenças cruéis. Eu participei contigo da morte de muitos inimigos políticos. E eu vejo que a recordação que eu tenho agora em sonho do rosto de Sula é igual a você. É exatamente o rosto que você tem agora. Quer dizer, então o Públio reencarna com muita similitude física ao que ele havia sido no século passado. Então, eu estremeci muito, eu me atormentei muito com a tua energia, com a tua determinação de cegar os olhos de muitos dos nossos inimigos políticos através do ferro em brasa, porque eu assisti àquelas flagelações sob os gemidos dolorosos
das vítimas. Então, vejam que coisa aí. Públio se emocionou muito, mas ele já não queria mais falar desses assuntos para não prejudicar, né? Para não prejudicar o amigo. E aí o amigo, notando o estado emocional dele, não, essas informações, essas visões já não me ferem mais. Foi ruim para mim ter percebido que eu não tive um passado muito bom, mas eu estou aqui, diante dos deuses, de consciência tranquila. Então vejam como ele vai morrer, né? Vejam que esse capítulo trata da morte de Flamínio Severo, que a gente pode naturalmente lembrar da obra Céu e Inferno, quando fala dessa passagem, qual é a dificuldade e qual é a não dificuldade, se há perturbação, se não há, se há uma facilidade na libertação do espírito, do próprio corpo, quais são as razões pelas quais se facilmente liberta do corpo no momento da passagem, quais as razões que não. Comparando a morte de Flamínio Severo, também com a do Sulpício Tarquínios, lembra? Jovem, que morreu quando a cruz caiu na cabeça dele, e com a morte de Simeão, o tio de Ana. Então, esse capítulo a gente pode envolver essas duas mortes do próprio livro e as informações do céu e inferno. Depois a gente dá complemento com a obra da Joana, que vai tratar exatamente desse assunto, né? Então, não, eu estou aqui tranquilo. Eu vou partir, tenho certeza que vou partir para o mundo dos deuses, enquanto o Públio falava e desejava o contrário para ele, né? Aí, vejam bem, o Flamínio fala dos negócios. Quem é a pessoa que cuida do negócio de um amigo por um prazo tão longo de 15 anos? Lembram que o Flamínio, desde o primeiro capítulo do livro, ele está libertando os seus escravos. Ele não esquece dos amigos, ele manda notícia, ele diz, eu levei uma vida digna, eu levei uma vida correta, uma vida adequada. E entram, né, os demais familiares da família de Públio, e ele olha, né, a Flávia. Aí ele olha a Flávia, já moça, bonita, e ele diz, olha, depois que todos saem, eu vou falecer, vou para o mundo dos deuses. Estou tranquilo, é isso que vai ocorrer. Porém, eu vou com alguma preocupação vinculada aos meus filhos. Não tanto ao Agripa, que agora está dedicado à vida política, mas mais a Plínio, mais novo, porque ele está levando muito longe esse espírito de aventura. Não há muito, foi um sofrimento significativo para mim, para Calpurnia, porque eles gastaram, como bom vivant, grande parte da nossa fortuna. Então, dessa forma, se o Agripa está indo bem, eu renovo a nossa proposta. Era a época, né? Eu renovo a nossa proposta de união familiar através do casamento dos nossos filhos. E Públio Lentulus, né, aceita. E aí eles ficam ali a dialogar, entra Agripa e traz uma informação que vai gerar, dentro da recuperação dele através do processo de dor, nos capítulos que nós vamos ver mais para frente. Pai, o mensageiro que a gente mandou para Marsella diz que Saul não está mais lá e se dirigiu a Galileia. Aí o senador, né, já pensa, Saul? Quem é esse Saul? Se lembrou de que, por uma pedra minúscula, mais uma montanha de orgulho, levou um jovem de mais ou menos uns 18 anos à prisão das galeras, né? Mas perguntou, mas quem é esse Saul? Não, foi um escravo aqui que auxiliou muito os meus filhos no campo de Marte, né? Na corrida de bigas, eles ganharam muito dinheiro através do trabalho de Saul, e eu, então, o libertei, dando uma grande quantia de recursos, e ele tem aumentado significativamente a fortuna dele. Ah, então não é aquele Saul que eu mandei para as galeras, porque ele depois conseguiu fugir e foi para a casa do pai. Lembrando que essa informação é falsa. Campo de Marte, pensa lá o alto da Afonso Pena. Campo de Marte, 2 quilômetros de área,
a região mais populosa, a região muito bela, a arquitetura romana era muito bonita, tinha muita coloração, muita plantação, então era mais ou menos o alto da Afonso Pena. E lá, naquela região, que era vamos botar na linguagem popular, o fervor da época, os filhos de Flamínio Severo se destacam no melhor esporte de Roma. Se hoje a gente tem o vôlei, o futebol, a corrida de bigas era o espetáculo adorado pelos romanos e os meninos se destacaram justamente nisso, né? Então eles se despedem, trocam lágrimas de amizade, lágrimas de fraternidade. Mas na manhã seguinte retornam todos, porque o Flamínio piorou. Ele necessita, então, ali, eles vão se despedir. E vem toda a família de Públio, né? E chegando lá, pela dificuldade da situação, a Lívia vai abrir o seu coração. Ela vai falar de Jesus, vai falar da misericórdia de Jesus para o sofrimento, no intuito de iniciar e trazer algum processo de consolo à esposa de Flamínio Severo. Mas ela aceita? Não. Não. Essa religião começa a chegar aqui em Roma, vejam, né? E é o ano 46. Né? Alguns já estão trazendo as informações para Roma a respeito do cristianismo. É mais ou menos essa mesma época que Paulo vai começar a primeira viagem, né? Passando pela ilha de Chipre e levando, junto com Barnabé, pelo prazo de 3 anos, saindo de Antioquia, para a região hoje da Turquia. Ele vai levar o cristianismo. Mas lembramos, aqueles que estavam no deserto com Paulo e muitos outros já se direcionavam a Roma. E a Calpurnia vai dizer o quê? Não, essa ideia de humildade, de igualdade, ela é contra as nossas posições de honra, de tradição romana, de família, e não aceita de início essa informação a respeito de Jesus, a respeito do cristianismo. Porém, o Públio não ficou nesse diálogo, ele foi atender o amigo. E vem o filho mais velho, Agripa, e diz: mãe, o pai está agonizando. Ele não está conseguindo respirar. E os seus olhos não se movem mais. Está estático. Então, elas entram. Alguém ia falar? A gente infere aqui que ele estava esperando o amigo chegar, né? Sim. Porque ele teve uma conversa, falou do sonho, que era justamente um complemento do sonho do Públio. Ele se posicionou agora em contrário ao que ele tinha se posicionado antes. Agora ele acreditava mesmo na reencarnação e ele tinha a certeza que levou uma vida digna aos padrões. E depois dessa conversa ele piora. Então parece que a gente infere aí que estava esperando o retorno da família para desencarnar, né? E não só ele, né? Como a própria espiritualidade superior. Porque o que acontece? Nesse momento, ele adquire uma nova força. Vejam, então, se a gente vê no livro Obreiros da Vida Eterna, se alguém da família encarnado pode sustentar a vida do moribundo, como fazia a esposa para Dimas e Calpurnia a Flamínio Severo, a espiritualidade também tem condições de majorar a melhora de uma pessoa, a lhe dar força, como nós vemos também, por exemplo, na obra Nos Domínios da Mediunidade. Nos Domínios da Mediunidade tem, e ainda por espíritos não elevados, tem uma mãe de uma trabalhadora espírita que ela está no leito de cama, também na iminência da morte.
E o filho dela já é falecido, foi assassinado. Ele era alcoólatra e no bar um amigo matou ele, né? E a mãe não via dessa forma. Para a mãe, os filhos são sempre heróis. Então ela evocava, mas não sabe que está evocando, mas evocava o próprio filho. E o filho vinha, né? O filho vinha. E as energias do filho alimentavam a própria mãe na mediunidade do leito de morte, não sendo elevado o filho. Porque ele trazendo aquelas imagens das regiões inferiores, pelo processo mediúnico, a mãe via aranhas, a mãe via cobras, a mãe via serpentes, tudo pelo mundo mental do próprio filho, desencarnado não elevado. Mas, quando a equipe espiritual, digamos, o afasta daquele processo obsessivo, lembram disso? A mãe que gesticulava, a mãe que falava, o que acontece com ela? Afastou o espírito? Não Ficou consegue, paralisada. não se movia mais e não falava mais. Então, agora aqui, no nosso livro, é a despedida de Flamínio Severo. Mas vem um espírito, neste caso, vem o espírito superior e dá uma força energética para ele. E ele arfa novamente a respiração. Tem iluminado o cérebro e os olhos se tornam novamente vivos. E vejam, ele está tranquilo. É uma morte. Está mudo aí. Ele vai se despedir da esposa. E ele fala do amor com ela. E diz que iria esperá-la na eternidade. Então vejam, Olha, né? Mudou a Então, ideia, vejam, né? ele, no leito de morte, está a consolá-la. Ele está a consolá-la. Vê como está o estado dele. Então, ela chora, ela se ajoelha, ela não tem palavras. E ele diz, não. Vamos aproveitar esses minutos derradeiros. Não chore, vamos aproveitar esses minutos derradeiros. Quando não há remédio, a morte é a solução. Aí ele volta para o filho mais problemático, o Plínio, o mais novo, de 26 anos. Né? Pensa, né, na nossa juventude atual, então pensa na juventude romana. Aí ele, né, diz, Plínio, mais perdido, né? Você pretende se casar com a Aurélia? Né? Pretende se casar com a Aurélia? Como ele já estava, digamos assim, aflorado aquele sentimento pela Flávia e ela por ele, que a gente sabe que a reencarnação empana, mas não empana tanto, que essa afetividade surge ao reencontro. Ele olha, né? Ele olha para a Flávia, né? E diz que não queria ficar com a Aurélia, não queria casar com a Aurélia, e dirigindo o olhar para a Flávia. Dá a entender ao pai de que ele queria se casar com a Flávia. Então, o Flamínio pega a mão dos dois, coloca-o na região do coração e diz que eles sejam felizes. Ele tem a esperança da corrigenda comportamental do filho através do casamento. E ele também se dirige ao mais velho, que já estava um pouco caminhado pela questão política, que ele também fosse muito feliz. E dá o conselho que Públio queria ouvir, apesar de não conversar sobre o assunto do casamento. Públio, que você seja muito feliz com Lívia. Né? Então, despediu-se, saiu a força, saiu o espírito superior, saiu. Aí ele agora quer falar? Não pode mais. Soluços violentos. E a esposa começa a chorar mais significativamente. E Lívia também se ajoelha. E ela, Lívia, vai orar. Mas ela já tinha uma mediunidade. Ela está vendo espíritos superiores e também espíritos sombrios naquele ambiente. Não se realizava, naturalmente não se realizava o evangelho no lar. Mas a conduta comportamental correta, digna de Flamínio, permitia que ali tivesse espíritos superiores e ele vai ter uma morte tranquila. E nós sabemos que o poder da oração
auxilia ainda mais no desprendimento do perispírito do corpo físico. Então, a Lívia faz uma oração, o que acontece? Simeão vem com aquela luz azul resplandecente e ele aparece. Não é uma equipe espiritual, como do livro Obreiros da Vida Eterna, mas o Simeão coloca a mão na cabeça dele e faz a oração do Pai Nosso. Todos os espíritos ali inferiores, não eram tantos assim, se ajoelham, né? Nós também temos as nossas sombras, mas naquele momento as sombras de Flamínio se ajoelham pela energia amorosa, né, e evoluída de Simeão, auxiliando no desprendimento. Eram os últimos momentos de Flamínio Severo. Ele está com o semblante significativamente sereno e ele vai rumar para regiões espirituais melhores, superiores, uma região melhor, né? Não é igual a de Simeão. E não veio uma equipe que realiza, porque a morte ela é uma operação. Se o reencarne é uma operação, né, o desencarne também é. Já viram lá o livro Obreiros da Vida Eterna? Pega o nervo vago, separa o nervo vago do espírito, imobiliza o nervo vago, imobiliza outros nervos da região torácica e também cerebral. Pronto, o espírito ficou meio que separado do corpo e começa a desligar da região, né, ventral, e desligando a região ventral, sai um fluido meio gelatinoso, meio viscoso. Desligando da região torácica, a parte sentimental do coração, sai uma nova carga de uma energia. E no cérebro, no caso da morte de Dimas, o livro fala, como diz Allan Kardec no Seu Inferno, alguma coisa foi quebrada no cérebro, na fossa romboidal. Aí depois Simone e Alexandre quiserem falar aí da fossa romboidal, pode falar. Quebrou alguma coisa, quebrou. Surgiu uma luz violeta que André Luiz não conseguiu fixar. E aquela luz violeta absorveu toda aquela energia, a luz violeta tão forte foi virando uma cabeça e aquela massa energética virou o próprio corpo perispiritual do Dimas. Ora, no caso do Flamínio Severo, ele não está com uma equipe espiritual dessa para fazer essa operação. É uma operação médica. No perispírito é uma operação médica. Mas ele recebeu uma oração e vai se desligar dessa forma, indo para uma região superior. Quem está sereno ali no grupo? Só Lívia. Só Lívia. Ela conhece os mistérios após o túmulo. Os outros todos estão com angústia significativa, chorando dolorosamente, né? E a porta, então, do palácio foi aberta às homenagens da sociedade romana, sob a proteção dos antepassados, os manes, né? Os manes era a proteção dos antepassados. Como era, digamos assim, o funeral romano? Era diferente conforme a classe social. Os pobres não têm cerimônia. Mas para os ricos, o cadáver era lavado, perfumado, vestia a melhor roupa. A melhor roupa não é aquela roupa, né, do tecido caro, era aquela que pudesse representar as insígnias, o cargo. Eram colocadas nos olhos ou na língua a moeda de Caronte. E ele ficava ali exposto no átrio, lembram do átrio das casas romanas, da entrada, ficava com o caixão aberto ali, coberto de flores. E na hora de partir, porque o cemitério era fora da cidade, ou se iria incinerar o corpo, também tinha que ser fora da cidade. Para os ricos, alguém quer falar alguma coisa, Malu? Estou saindo, tá? Tá bom, Malu, vai com Deus. Um abraço. Não esquece de parar depois e continuar novamente. Eu que estou gravando aqui, é isso? Já te botei de anfitrião. Aí quando você sai, vai gravar automaticamente aqui? Continua, tá? Tá.
Então eu não preciso pôr para gravar, né? Não, já está gravando. Mas quando for... Mas você tem que parar a gravação quando terminar há 2000 anos e for começar a Joana, aí você para e depois reinicia, tá? Tá. Tchauzinho, gente. Simone, lembra ele. Ô, Júnior, mas então eu quero aproveitar aí essa interrupção e quero perguntar uma coisa. Sim, se eu souber. Então, esse sustentáculo da vida de um moribundo, por exemplo, que está à beira da morte, pode ser feita pelos dois lados, tanto pelos espíritos superiores quanto pelos obsessores. E pelos encarnados. E pelos encarnados, sim. Pelos encarnados, livro Obreiros da Vida Eterna, o desencarne de Dimas. Por um espírito inferior, livro Nos Domínios da Mediunidade, um capítulo que fala mediunidade no leito de morte. E pelos espíritos superiores, o próprio livro que nós estamos estudando, o livro Paulo Estevão. Lembra quando Estevão, depois de ter sido retirado da região de apedrejamento e colocado numa sala, vem um espírito muito elevado, lhe dá uma energia para que ele possa se despedir da irmã? Então, realmente, há um intercâmbio energético entre nós. Sim, nós entendi. Nos alimentamos uns dos outros. Porque eu vi uma pessoa que estava próxima, né, do falecimento, com níveis de escórias tão altas que eu nunca tinha visto aquilo. O que é escórias? Escórias, por exemplo, escórias nitrogenadas, né? Nível de ureia, nível de creatinina, que são produtos no nosso metabolismo que deviam estar fora do sangue, eliminados pela urina, por exemplo, e estavam em níveis assim tão elevados que era incompatível com a vida aquilo. E mesmo assim a pessoa estava viva. A outra razão que se soma a essa, né? Aí cabe a análise aí. A pessoa era, por exemplo, ateia, era não religiosa, então ela vai lutar significativamente com a morte. Ela vai se apegar significativamente ao corpo, porque para ela morreu, acabou. Ela carrega um equívoco significativo de raciocínio, né? Com relação à vida futura, não tem nenhum. Então ela se apega à morte. Se agora totalmente o oposto do caso de espíritos que sabem da vida espiritual superior, que já foram a esses locais, ou que têm a impressão de que eles existem, têm a certeza de que eles existem pelos estudos das obras espíritas. Então essa pessoa, no leito de morte, ela se deixa empolgar, ela se deixa seguir naturalmente pelo levar da morte. E ela vai embora, sem passar por esse apego significativo, esse medo da morte. E aí, chegando a esses níveis que você falou, qual foi a palavra que você falou? Eu usei escórias, a palavra, né? Escórias. Não fica vivo, não quer ficar. Foi, partiu, quer ir. E é o caso do próprio Flamínio, né? Agora, voltando um pouco para cá, o funeral dos nobres, dos mais elevados, tinha que ir para o Fórum Romano e ter um discurso. E eles usavam as máscaras de cerâmica dos manes, dos antepassados. O luto era de 9 dias, não podiam ir às festas, não podiam usar roupas claras. Tinha até um certo preconceito de que aquelas famílias que a pessoa que faleceu e não houve, ou que não havia na festa da parentalha uma homenagem aos manes, aos antepassados, ela podia adquirir alguma mania, ela podia ficar meio louca, né? Porque ela não estava realizando os cultos aos manes, aos antepassados. Bom, vamos para a realidade das coisas. A gente sabe que
como diz o Kardec no livro dos Médiuns, no livro O Céu e o Inferno, os nossos parentes, os espíritos, porque para outras religiões nós não devemos evocar os espíritos. Mas qual é a realidade da coisa? Eles ficam felizes por serem lembrados. Eles ficam entristecidos por serem esquecidos. E muitas vezes são eles que naturalmente vêm sem serem evocados. Essa que é a realidade da coisa. Ora, então a gente pode, assim, comparar a morte de Flamínio Severo. Ele tem uma morte natural. Veja, primeira coisa, uma morte pelo envelhecimento e pela doença. Ele crê na vida futura. Ele deseja ir. Ele não está apegado à vida terrena e nem tem medo da morte. Ele diz, não, a morte vai ser a solução, já que não há remédio. Eu te esperarei, minha esposa, na eternidade. Então já há dele um certo desprendimento pela própria conduta moral levada em vida, uma conduta moral adequada, justa, né? Naturalmente não era cristão, mas praticava bons atos. Então houve já uma pré-separação do perispírito e corpo. E o próprio envelhecimento com a doença dá uma acelerada nesse desprendimento. E ele não quer se reter à vida física. Ele se deixa seguir. E ainda mais vem a oração de Simeão, vai se desligar. Agora lembra de Suplício Tarquínios? Jovem ainda, tem uma morte violenta, quando não houve nenhuma desagregação entre perispírito e corpo. Quer dizer, essa desagregação vai começar depois da morte física do corpo. E não vai ser uma separação por um processo rápido. Né? Ora, ele morre quando a vida orgânica está em toda a sua exuberância. E ele ainda carrega um nível de perturbação muito significativo, porque o que nós levamos daqui é o que nós construímos dos nossos pensamentos através daquilo que nós praticamos, de bem ou de mal. E lembram por que ele morreu? O vínculo com a sensualidade, com a sexualidade dele, de Suplício Tarquínio, era completamente distorcido. Ele quer andar de cavalo 50 quilômetros para ir atrás de uma mulher que não queria ter contato com ele. Mas ele queria forçá-la a esse contato. Então, um baixo nível moral, ele vai ter um sofrimento muito significativo com as suas próprias perturbações mentais, vinculadas por aquele conteúdo de pensamento com espíritos assemelhados a ele. Como diz lá o livro, né? Odes inteiras de espíritos perversos. Agora, também o Flamínio, ele não vai ter a morte de Simeão. Né? Simeão, espírito completamente desmaterializado, que já dominou suas paixões, que já venceu as suas más tendências, que purificou algo da sua consciência e tem, portanto, o seu perispírito já com características brilhantes. A luz é o perispírito dele. É a característica essencial do seu perispírito. Ora, então está bem separado do corpo denso. Né? Então, ele vai ter um desencarne sem sofrimento, cumprindo aqueles sacrifícios de que Jesus dissera que aqueles que fossem sacrificados em prol de trazer o cristianismo no mundo seriam levados ao reino dos céus, e é Jesus quem vem recebê-lo já numa Galileia espiritual muito superior, em que não só os seres são iluminados, mas até os pássaros são pássaros de luz. Beleza, gente? Então, esse é o resumo aí desse capítulo a respeito da morte de Flamínio Severo. Eu lembrei também, enquanto você falava, me lembrei daquele desencarne coletivo lá, daquele avião. Agora eu não estou lembrando o nome, é do Chico Xavier esse livro, que desencarnaram, um avião caiu e houve a morte de 14 pessoas. Só que dessas 14, se não me falha a memória, somente 6 seriam resgatadas imediatamente. É o que você acabou de falar, né?
8 ainda estariam vinculadas aí ao acidente e ao próprio corpo, não seriam levadas pelos especialistas, né, que fazem essa separação aí das mortes violentas. 6 somente iam ser resgatados, os outros ainda iam sofrer aí a decomposição, vamos dizer assim, dos corpos, né? E, inclusive, ele falava assim, alguns iam demorar dias, outros meses e outros anos vinculados a esses corpos já, né? Entrando aí na decomposição. Apesar da simultaneidade da morte, não existem mortes idênticas, né? E como você realmente aí narrou, às vezes o desprendimento pode começar depois da morte física, depois da morte do corpo físico. Um caso muito grave que trata disso é no livro Ação e Reação, um jovem senhor que, muito vinculado ao sexo, ele vai morar no prostíbulo e ele rouba na rua para manter o seu vício sexual, afirmando a todos de que ele estava no prostíbulo para proteger as mulheres, o que era uma inverdade. Então, por ser ainda algo um tanto jovem e por esse vínculo sexual, sem o desenvolvimento moral, quando ele morrer, ele não vai ter a separação entre o seu perispírito e o corpo, e ele começa a sentir a putrefação do corpo na alma, a ponto de, quando ele estiver bem próximo de ser recolhido na mansão Paz, anos e anos, décadas depois da morte, ele ainda carrega aquela perturbação mental, naturalmente pelo vínculo emotivo muito forte por esse episódio que ele passou, porque vê qual é a emoção que registra alguém que sente os vermes arroerem o corpo dele. Carrega aquela ideia por um longo prazo, mesmo que depois já tenha se desligado. E aí André Luiz vai chegar na casa de Orzio, que estava cuidando dele, junto com mais outros 2, mas vamos falar só desse. André Luiz teve que segurar a boca, porque ele ia vomitar ali, porque o rapaz exalava constantemente um pus pútrido a contaminar todo o ambiente do quarto em que ele estava. Vamos ver, não é brincadeira não, né? Às vezes a gente faz a passagem, mas parece que a perturbação não passou e fica ali anos com aquela dificuldade. Nossa, você sabe que você falando aí, a gente começa a fazer associação com a ciência daqui, né, dos homens. E eu estou fazendo um estudo, né, de óbitos, e algumas pessoas, elas têm uma infecção por uma bactéria que é anaeróbia. Então, assim, quando você começa a adoecer por aquela bactéria anaeróbia, literalmente você está podre por dentro. E não pense que isso não vai chegar no perispírito, vai chegar, porque o espírito influencia o corpo, mas o corpo também influencia o espírito. Sim. Então, olha só, e aí eu faço essa analogia quando você traz esse conteúdo, né? E aí a gente associa a ciência. A pessoa se infectou com a bactéria que está fazendo a parte dela, é uma bactéria decompositora. Então, a pessoa já está podre por dentro, mas está viva, está entubada, está viva. E aí a gente faz essa associação e parece que tem tudo a ver, é uma relação que há entre, né, esse tipo de vida mais material e uma morte mais difícil, porque realmente o corpo da pessoa começa a entrar em putrefação e a feder antes dela falecer. Isso aí, verdade. Lembra do livro Os Mensageiros? Tem algumas bactérias e outros micróbios aí que não estão catalogados nos livros da medicina atual. Acontece na alma. Não chegou ainda aqui, mas tem do lado de lá. E sim, a influência é de lá para cá e daqui para lá. Se no corpo está acontecendo isso e não houve
um, um desenvolvimento do perispírito a ponto de se tornar um perfume luminoso, a influência do corpo vai chegar no perispírito. E como que a gente, então, realmente faz o perispírito avançar? Já sabemos, tem que estudar muito e praticar o bem, né? A Simone ia falar alguma coisa aí. Fala, Marli. Não, eu só queria acrescentar uma coisa que é importante a gente não esquecer do trabalho da dor, né? Porque da dor e do sofrimento na nossa vida. Como a doença do Flamínio foi uma doença, pelo menos a gente percebe no que está escrito, prolongada, ele aproveitou isso, ele não se revoltou, foi momento de reflexões, ele teve a oportunidade de, através do sonho, ser levado naquele sonho anterior lá do amigo. Então, ele, vamos dizer assim, esse momento não muito curto que antecedeu a morte trouxe um amadurecimento espiritual muito grande para ele. Eu acho que isso também ajuda no momento desse desprendimento, né? Quer dizer, nós não vimos no relato dele que ele ficou revoltado, o que ele ficou muito preocupado. Ele preocupava com o filho, com a situação moral dos filhos, ele se preocupava com a capúrnia, mas, mesmo assim, ele levou essa doença como uma forma de amadurecimento espiritual, pelo menos é isso a minha percepção. Então, isso ajudou também para que ele tivesse um desencarne mais leve, mais suave, não comparado ao Simeão, mas de uma forma melhor. Ele teve auxílio e ajudado para que esse desprendimento se fizesse mais leve. Isso a gente percebe, que esse sofrimento que ele teve através da doença foi muito bem aproveitado, né? Com certeza, verdade pura. Verdade pura. No livro Céu e Inferno, vê o primeiro caso lá de Sanson, um amigo de Kardec. Ele tinha um grau de doença tão grave e provocava dores significativas, bem mais do que parece ser o caso de Flamínio Severo. Que Kardec pergunta como que ele estava do outro lado, se ele ainda tinha aquelas dores absurdas, né? E ele vai dizer: aquelas dores para mim foi a 8ª maravilha do mundo, porque eu estou aqui desse lado super bem e agradeço esse sofrimento e dificuldade pelo que eu passei, porque o sofrimento na vida é a causa da alegria no céu. Verdade pura que a Marli falou aí. E a gente tem que pensar também nisso aí que você está falando das dores, que elas não são eternas, né? As penas não são eternas, então as dores são passageiras. Então, não é fácil, né? Não é que a gente quer sofrer nem buscar, mas ela vai passar, né? Ela vai então, passar e ela é são libertadora. fases. E o ganho, né, que se tem, mas para a gente que está Exato. na nossa referência aqui ainda, muito terrena, e que não quer sofrer, né, porque não é fácil, né, quando a gente se depara com certas situações, não é fácil, né, falar que a gente gosta de sofrer, que a gente quer ficar doente, a gente não quer, não. Olha, mas depois do estudo que a gente está tendo, eu não sei não, digamos, a gente vai chegar à postura de alteração dessa visão aí de que, né, a doença não está sendo tão benéfica, porque ela é muito benéfica. Essa que é a realidade que a gente não conhece, como você diz. Mas é a ignorância nossa. Mas se nós estudarmos suficientemente bem estudados mesmo, um estudo que gera um conhecimento profundo para a alteração do nosso comportamento diante das dificuldades, a gente, quando ela vier, vai dizer que beleza, daqui a pouco, quando eu falecer, eu vou estar muito melhor do que eu estou agora. É o que está nos livros. O pior mesmo é dor, né? Tem doenças que são extremamente dolorosas, né? Então, aí tem que ter uma convicção, você vê, né? A necessidade da gente se preparar mesmo, porque tem doenças que a dor vem, você tem que conviver com aquela dor física, né, que eu tô falando, né, dor do corpo, né, e tem que ter uma cabeça, imagina, né, para encarar tudo isso, né.
As dores, O- as dores no, mentais. no capítulo 8 do livro Céu e Inferno, da segunda parte, tem um Marcel, que ele vem com uma dor dessa aí, né? Uma deformidade congênita e uma dor tão significativa que ele tinha dificuldade de orar. E ele era uma criança de 8 a 10 anos, mas muito inteligente, uma perspicácia, uma doçura, um carinho diante da vida, que os médicos adoravam ir conversar com ele. E ele tem essas dores que você fala, né, Eu no tenho processo. um amigo também que ele sofreu, ele foi assaltado e ele levou um tiro na coluna e ele ficou paraplégico. E ele falou, olha, o pior não é você ficar paraplégico, não é você não conseguir sair da cama e ir para a cadeira. O pior são as dores que ficaram de sequela desse processo aí, né? E ele é muito resignado, é desse tipo aí que você fala, viu, João, que a gente tem que chegar, porque esse conhecido, ele é muito resignado. Lembra ele fala lembra do capítulo 5 do Evangelho? Como é que a gente vai encontrar aquelas pessoas que, digamos, escolheram não só umas provas significativas, como fala a questão 266 do Livro dos Espíritos, mas escolheram uma vida inteira de dificuldade para que elas possam dar saltos progressivos? Kardec diz, são aquelas pessoas que, de sentimentos muito bons, de instintos voltados ao bem, que possuem uma resignação imensa diante das maiores dores, diante das maiores dificuldades. Então, isso que você está falando aí leva a gente, como é o que Kardec coloca literalmente no capítulo 5 do Evangelho, a dizer, essa pessoa escolheu passar por isso. Porque ela quer dar um salto evolutivo. Ela quer completar uma depuração. Ela quer caminhar mais rápido. É impressionante. Então, esse seu amigo assim, aí, né? que você narrou, né? Você conversar com ele, você não acredita, assim, porque ele estava casado e a esposa estava grávida do segundo filho, estava de 3 meses quando ele foi baleado e aconteceu todo, né, a situação. E aí ele falou para a esposa dele, ele falou, não, você continua a sua vida, porque eu estou inutilizado, você vai, né, assim, você precisa de ver o desprendimento dele, né, você vai viver sua vida, porque eu agora, né, assim, considerando que ia ficar um cadeirante, né, apesar de que a cabeça está normal, os braços, o resto, tudo, né, mas aí ele falou, você continua a sua vida, você não é obrigada a ficar comigo. E estão juntos, né? Ela é professora lá da universidade lá, e estão juntos até hoje. Então, os meninos cresceram, né, e tal, mas é a dor. Faz anos que ele está aí, sabe lá quantos anos ainda não vai ficar, né? Com esse sofrimento. Mas aí, Gente, João, eu vamos queria te começar o perguntar. outro, né? Ah, sim, pode falar. O negócio. É que a gente terminou o capítulo 2 semana passada, o capítulo 2 dessa segunda parte. Uhum. Daí, hoje você fez o resumo do capítulo 1. Aí, como Eu que a fiz gente. do 1. Você fez do 1, né? Você não fez do 2, não. Eu acho que só fez do 1, eu acho. Do 1, mas já terminaram 2. Já. A gente iria começar o 3 semana que vem. Você acha interessante Então, fazer na próxima semana o do 2? O do 2, só para a gente se organizar aí. Depois você vê o que fica melhor. Sim, creio que sim. Se pelas atividades aí, né? Porque você está vendo, sempre o começo. Vamos parar a gravação, né, gente? Eu acho que é aqui onde que eu paro. Gente, eu agradeço. Tudo de bom para vocês, tá? Elisete, bom te Tchau, ver. Elisete. Beijo. Fica com Deus. Tchau, Elisete.